Capítulo 1248. Na floresta primitiva fora da cidade de Baian, no arquipélago de Horsted. Os líderes da resistência reuniram-se em uma caverna na montanha enquanto olhavam respeitosamente para o abençoado do Deus do Mar. Ele usava uma capa preta, suas sobrancelhas eram amarelas e seus olhos azuis eram azul escuros. Lord Danites, esta é uma oportunidade. Um homem careca em uma cadeira de rodas e barba verde, Kalate, disse entusiasmado. Seu parceiro, Edmonton, cujo rosto estava colorido com pequenos padrões vermelhos, disse imediatamente: Lord Danites, de acordo com nossos oficiais de inteligência, a situação em Baian é caótica. Seja a Igreja do Senhor das Tempestades ou o gabinete do governador-geral, todos estão ansiosos por causa do cerco de Becklund pelas forças militares de Fezak. Dito isto, Edmonton olhou para Kalate e pediu ao responsável pela área correspondente que desse uma descrição mais detalhada. Kalate olhou para Lord Danites, de aparência solene, e ponderou sobre suas palavras. Rachaduras internas entre eles já podem ser vistas. Algumas pessoas desejam comandar as forças das colônias para apoiar Becklund, enquanto outras desejam manter este lugar como a fonte de seu ressurgimento. Essa diferença de opinião fez com que os militares e os Beyonders da Igreja do Senhor das Tempestades ficassem perdidos. Existem falhas em todos os aspectos. Lord Danites, esta é a nossa chance. Podemos concordar com as condições de Fezak e da Marinha de Feina Potter. Podemos cooperar com eles para atacar Baian e retomar nosso reino. É realmente uma oportunidade, mas isso é algo que posso decidir? Não é como se eu fosse estúpido. Danites ouviu em silêncio os líderes da resistência e murmurou para si mesmo. Tendo crescido em Intis, este famoso pirata caçador de tesouros não teve nenhum escrúpulo em atacar as colônias de Loen. Ele não teve nenhuma hesitação ou incerteza sobre isso. Claro, também não tinha um forte sentimento de pertencer à República Intis. Na verdade, quando ocasionalmente era pirata em meio período, preferia atacar os empresários de Intis. Isso acontecia porque muitas vezes carregavam consigo itens de luxo mais valiosos. Houve apenas uma razão pela qual Danites não concordou imediatamente com o pedido dos líderes da resistência. Foi porque ele se tornou um conspiracionista, então ele sabia muito bem qual era a sua posição. Um porta-voz humano. Uma ferramenta responsável pela passagem de mensagens entre German Sparrow e os líderes da resistência. German é provavelmente Loenese. Se eu concordasse diretamente com isso, talvez eu não fosse capaz de ver o sol de amanhã. No entanto, ele age como se não se importasse com Loen. Merda! Não posso me deixar enganar por aparências tão superficiais. Danites pigarreou e examinou a área. Este assunto é de grande importância. Preparem imediatamente um altar limpo e sereno. Preciso orar a Deus. Em uma organização que acreditava no Deus do Mar, tal pedido não surpreendeu pessoas como Kalate, Edmonton e outros. Até atendeu às suas expectativas. Por isso, imediatamente providenciaram que as pessoas se preparassem para o sacrifício. Reticências. A resistência no arquipélago Horsted não pode mais ficar parada. Eles também foram apoiados por países como Fezak, Intis e Feina Potter para sobreviver tanto tempo, ou então teriam sido aniquilados por Loen e pelas três igrejas. Eu até consegui para extrair bastante ajuda de vários países. Depois de ouvir as orações de Danites, Klein suspirou. Sentado no antigo palácio, tocou levemente na borda da mesa manchada à sua frente. Depois de ponderar por alguns segundos, ele conjurou o mundo German Sparrow. O aventureiro maluco imediatamente assumiu uma postura de oração e disse em voz profunda:
use a situação atual para negociar diretamente com os escalões superiores da Igreja das Tempestades e com o gabinete do governador-geral. Exerça pressão sobre eles. O objetivo é forçá-los a ceder e aceitar a ideia de autogoverno do povo do arquipélago Horsted. A resistência pode garantir que os Loeneses terão a maioria dos seus interesses protegidos, permitindo-lhes mobilizar as tropas e Beyonders para reforçar Backlund. Reticências. Dentro do altar limpo e arrumado, Danites, que recebeu a resposta, endireitou as costas. Ele se virou e olhou para os líderes esperando do lado de fora. Ele disse com uma expressão solene: recebi uma revelação. Deus nos informou que cada cidadão é precioso. Devem ser evitados sacrifícios desnecessários em prol da guerra. Não gostaríamos absolutamente de começar uma guerra, mas não temos medo de ter uma. Em suma, vamos tentar aproveitar a situação atual para negociar com Loen com as nossas forças, forçando-os a fazer uma concessão que satisfaça a maioria de nós. Caso contrário, podemos considerar a guerra. Deus diz para lembrarmos do ódio, mas não deixar que isso cegue sua racionalidade. As pessoas ao nosso redor e um belo futuro são as coisas mais importantes. Depois de se tornar um conspiracionista, Danites percebeu que seu poder de persuasão e sua capacidade de inventar explicações estavam aumentando aos trancos e barrancos. Muitas vezes, seus pensamentos tomavam forma automaticamente quando ele abria a boca. Kalati, Edmonton e os outros líderes da resistência tinham um ódio profundo pelos senhores coloniais de Loen, mas as palavras do Deus do Mar e de Lord Danites conseguiram abalar a sua determinação. Eles tinham uma compreensão clara de quão poderoso era o Rei do Mar durante esse período de tempo. Se a guerra se desenvolvesse ao ponto de ambas as partes ficarem cegas pela sede de sangue, a Ilha da Montanha Azul, onde Bayan estava localizada, poderia ser completamente submersa pelo mar e se tornar uma ruína. Todos os moradores acabariam sendo arrastados para o túmulo por suas ações. As potências de Feisak e Feina Potter eram de fato capazes de impedir o colapso da situação. No entanto, quanto poder poderiam desviar para este campo de batalha periférico no arquipélago de Horsted? Quanto a eles, Kalati e os outros líderes da resistência não confiavam muito neles. Acreditavam que esses sujeitos não eram diferentes dos Loeneses. Eles eram todos bandidos do continente norte e podiam arrancar as máscaras a qualquer momento para se tornarem os novos senhores coloniais. Após um momento de silêncio, Kalati, que estava sentado em uma cadeira de rodas, olhou para o homem de capa preta no altar e disse: Lord Danites, estamos dispostos a trabalhar duro pela paz. Ele parou por um momento antes de dizer: de acordo com as informações, quem tem a palavra final no arquipélago Horsted é o Rei do Mar Jean Cotman. É melhor negociarmos diretamente com ele. Danites assentiu levemente e disse: isso é exatamente o que eu estava pensando. Precisamos enviar alguém para nos representar e entrar em Bayan para encarar Jean Cotman. Quando estava prestes a perguntar quem estava disposto a ir, de repente percebeu que os olhares de Kalati, Edmonton e dos outros estavam todos em seu rosto. Era como se estivessem dizendo que o abençoado do Deus do Mar, o pirata de Intis que tinha um status relativamente extraordinário, era o candidato mais adequado. Cachorro! Danites praguejou silenciosamente enquanto olhava para a multidão e rapidamente pensou em algo. Sim, isso é uma honra e também contém perigo extremo. Sei que alguns de vocês estão cheios de espírito de sacrifício e desejam dar as contribuições necessárias. Que tal isso? Vamos sortear para decidir. Esta é a maneira mais justa. Não tenho objeções. Kalati e companhia não hesitaram em responder. Poucos minutos depois, Danites olhou para o cartão em sua mão enquanto seus músculos faciais se contraíam.
Reticências. Cidade de Prata, no topo da torre, na sala do chefe. Colin Iliad lançou seu olhar para Derek Berg, que parecia menos desenvolvido fisicamente quando colocado em contraste com o ambiente. Você está pronto? Com o objeto parecido com um osso da perna na mão, Derek segurou o rugido do deus do trovão azul fantasmagórico, que estava envolto em raios, e acenou com a cabeça pesadamente. Pronto para ir. Ele não agiu como um Beyonder do domínio do sol, mas mais como um guerreiro furioso. Com cabelos brancos e uma velha cicatriz no rosto, Colin Iliad imediatamente desviou o olhar e olhou para Lovia. Você está pronta? Lovia, que tinha cabelos grisalhos prateados e um par de olhos cinza claros, não usava mais o habitual manto preto com listras roxas. Em vez disso, ela usava uma armadura preta. Ela acenou com a cabeça indiscernivelmente e disse, pronta. O caçador de demônios Colin, que havia se tornado um cavaleiro prateado, olhou para os outros na sala e perguntou se eles estavam prontos. Depois de receber uma resposta positiva, Colin Iliad caminhou lentamente até uma parede, removeu as duas espadas penduradas nela e carregou-as atrás de si. Vamos partir, o chefe da Cidade de Prata deu a ordem de maneira concisa. A equipe que ele liderou iria mais uma vez para o acampamento da Cidade da Tarde. Eles explorariam ainda mais a corte do Rei Gigante e encontrariam um caminho para o Mar Real. Em meio ao tilintar do metal, Lovia, Derek e companhia seguiram silenciosamente atrás do chefe. Saíram da sala e desceram as escadas de maneira ordenada. Ao longo do caminho, viram White Shirmon e os outros anciãos do Conselho de 6 membros. Eles viram os residentes da Cidade de Prata mantendo a ordem na torre. Essas pessoas estavam apoiadas em um corrimão ou esperando na escada. Suas expressões eram anormalmente solenes, como se estivessem abandonando o time que carregava esperança. Ninguém falou. Todo o lugar ficou em silêncio, mas quando Colin Iliad e os outros passaram, os residentes da Cidade de Prata levantaram o braço direito e cerraram os punhos. Em meio ao som dessa ação, Colin e os demais membros da equipe de expedição deixaram a torre e pegaram a estrada. Imediatamente acenderam lanternas cobertas com pele de animal. Sob a fraca luz amarela, os moradores da Cidade de Prata saíram de suas casas e pararam na beira da estrada. Eles olharam para Derek e companhia com admiração e expectativa. Um por um, eles levantaram o braço direito e cerraram os punhos na frente da testa. Derek inconscientemente endireitou as costas, com o coração queimando. Sem mais nem menos, a equipe da expedição seguiu o caminho até o portão da cidade sob o olhar atento da multidão e saiu da Cidade de Prata. Como se tivessem um entendimento tácito, Colin, Derek e Lovia, que acabaram de deixar a proteção das muralhas da cidade, viraram a cabeça ao mesmo tempo para olhar para sua casa, que permaneceu na escuridão por 2584 anos. Eles viram que os moradores da Cidade de Prata não haviam partido. Eles estavam todos parados perto dos portões da cidade, olhando para eles. Com um swosh, todos levantaram o braço direito e colocaram os punhos na frente da testa. Esta foi a forma mais elevada de respeito e também a bênção mais profunda que eles poderiam dar. Colin Iliad olhou em silêncio por alguns segundos, depois fechou os olhos e ergueu o braço direito, balançando-o para baixo. Vamos! Derek e companhia imediatamente se viraram e carregaram as lanternas de pele de animal que emitiam uma leve luz amarela. Eles entraram no caminho escuro em silêncio com determinação. Destino: Corte do Rei Gigante. Ponto.